Meus amigos, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo em que local do planeta cada um possa estar no presente momento. Bem, relembro a todos que coloquem, se estiverem nos vendo e ouvindo usando um celular, coloquem no horizontal, porque as telas que iremos mostrar ficarão melhor lidas e compreendidas se estando na horizontal. Bem, o tema de hoje é provas e expiações. É um tema largamente tratado dentro da doutrina espírita, que nós vamos ver de uma forma diferente em função de estarmos fazendo neste mês de outubro este tema. O primeiro comentário que eu faço é que, como está na tela de vocês, como complemento a essa provas e expiações, que está no título, tem uma frase que é do nosso amigo Kardec, que está na Revista Espírita de 1863, em que ele diz, numa palavra, expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Nesse caso, essa expressão leva a pessoa a procurar entender as causas das provas e expiações. Não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo é ver as consequências das provas e expiações no presente. E uma frase, e o segundo comentário que faremos é uma frase que, de certa forma, sintetiza o nosso trabalho. É uma frase do nosso amigo Emmanuel, que, a princípio, é meio nebulosa, mas que, no decorrer da nossa explanação, ela vai ficar clara. Ele diz: o sofrimento é um fotógrafo oculto. A questão é o que ele fotografa. Muito bem. Como pontapé inicial, nós vamos usar uma frase da nossa amiga Joana de Ângeles, que está num dos seus livros, em que ela diz: o choro, ou as lágrimas, é a reação do sentimento, da emoção, nem sempre credor de respeito e solidariedade. Essa é uma frase séria, até estranha para muitos de nós. Ela está dizendo que as lágrimas, as nossas lágrimas, nem sempre vai demandar por parte de nós um respeito e uma solidariedade por aquele que está em choro, em lágrimas. Poderia ficar estranho, mas como? Não é possível. O problema é que tem lágrimas e lágrimas. Esse é o ponto central do nosso trabalho. Nem toda a aflição, nem toda a prova e expiação, muitas vezes são bem vivenciadas no presente e, portanto, não serão consolados. Mas vamos por partes. Ela colocou a questão das lágrimas. Nós encontramos uma poesia do nosso amigo Leandro Gomes de Barros, que é considerado o maior poeta brasileiro da literatura de cordel. Ele viveu no começo do século passado, 1900, desencarnou em 1918. Tem várias mensagens pelo Chico. Esta poesia que está na tela de vocês é quando ele estava encarnado. A primeira poesia dele, desencarnado, é de 1972, quando o Chico, visitando uma fundação espírita no estado do Rio de Janeiro, Marieta Gaio, ele faz uma psicografia do nosso amigo Leandro, dirigida aos médios, que é um primor. Né?
um dia, nós, estudando a mediunidade, podemos trazer para vocês. O caso é que o nosso amigo Leandro, nesta poesia de 1911, ele liga exatamente a questão do choro. O choro que nós acabamos de falar, da nossa amiga Joana de Anjos. E ele diz: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja bem, se eu não dissesse que essa poesia foi feita quando ele encarnado, vocês poderiam dizer, é uma poesia espírita, e olha aí, é realmente, certo? Por que sofremos tanto quando viemos para cá? Claramente é de alguém que sabe que nós já tivemos vidas e voltamos para cá na presente. Mas o que eu achei mais interessante foi exatamente as duas últimas linhas, estrofes da poesia. Quem foi temperar o choro que acabou salgando o pranto? Não sei se vocês sabem, o pranto é algo salgado. Na verdade, as lágrimas, nós, o ser humano, ele chora por 3 razões básicas. Uma é um choro orgânico, se a gente pudesse dizer assim, né? Salgado, né? Que é uma espécie de lubrificante para o olho. Então, uma lágrima benéfica, é uma lágrima útil, é uma lágrima que sempre vai existir, se não existir é um problema. O segundo choro é aquele que a gente denomina um choro reagente, ou seja, é aquela situação em que a gente brinca muitas vezes, em que você joga pimenta nos outros e a pessoa reage em lágrimas. É o choro reagente, é o choro de proteção, se a gente pudesse dizer assim, e que também é benéfico. E, por último, tem o choro que nós poderíamos dizer que é o choro emocional, que é esse que o nosso amigo Leandro fala, e que é esse que nós acabamos de falar, que a nossa amiga Joana diz que nem todo o choro, o emocional, é motivo de apoio, de ajuda. A questão é entender por quê. E por que nós estamos trazendo esse tema em outubro, especificamente. A questão é responder a uma pergunta que foi feita para a nossa amiga Joana de Ângeles, em que perguntaram em função de uma frase que está no Evangelho, que está na tela de vocês, em que ele diz: vinde a mim todos os que estão aflitos, ou, portanto, os que choram. A questão que foi posta para a Joana de Ângeles é: quais os aflitos o mestre se referia? Todos? Mas ela acabou de dizer que nem toda lágrima é motivo, muitas vezes, de solidariedade. Então, quais são esses aflitos que o mestre estava se referindo? Nós vamos ver que tem lágrimas e lágrimas, aflitos e aflitos. E muitas dessas aflições, em muitas situações, significa que muitas vezes a pessoa entende que está esquecida, que está abandonada. É uma visão incorreta da aflição, da prova, da expiação que está tendo. O nosso amigo Vitor Hugo, no livro Calvário da Libertação, que é um livro essencialmente que mostra, como o próprio título fala, certo? É uma história de uma família, de vários personagens, em que, em particular, uma delas passa por um calvário, ou seja, uma aflição, ou seja, uma provação. E ela, num momento de dor, certo? Ela entra quase numa situação de desespero. E o mentor fala o que está na tela de vocês.
e que, pelo momento, fica para vocês pensarem. A carga de aflições que conduzes não significa abandono a que estejas relegada, e sim recordação de que não és esquecida. Nós, normalmente, pensamos exatamente ao inverso do que o mentor acabou de falar. Quando estamos aflitos, imaginamos que estamos abandonados. Quando o mentor diz que é o inverso. Portanto, eu estou enfrentando a aflição, a prova, a expiação de uma forma errada. Eu estou entendendo que eu estou abandonado. A aflição que eu tenho é a maior do mundo. Essa é a questão central. E nós estamos trazendo esse ponto em outubro. Por quê? Porque em outubro é o mês da saúde mental. E uma quantidade significativa de pessoas sofrem na sua saúde mental. Por quê? Porque muitas vezes nós não enfrentamos as aflições, as lágrimas, de uma forma positiva, de uma forma que nos produza uma melhoria espiritual. E aí é que entra a nossa amiga Joana de Anjos. Vejam a tela que está. Ela diz, e já respondendo em parte aquela pergunta, quem são os aflitos? Estão lembrados? Quem são os aflitos? Quando Jesus proclamou que são bem-aventurados os aflitos, evidentemente que se referiu somente àqueles cuja a aflição, as dores, as lágrimas, as provações, as expiações não produzam sequelas devastadoras que dilaceram a alma. Ou seja, muitas vezes a gente entende que a pessoa passando pela provação, pela expiação, liquidou os débitos. Não é essa a questão. Porque nós não estamos em punição. O que ocorre é que muitas vezes nós passamos pelas aflições, pelas lágrimas, pelas dores e expiações, e essas expiações, provações, produzem sequelas devastadoras na saúde mental nossa. Então, em vez da provação e expiação estar levando a uma libertação, ela leva muitas vezes a uma escravidão em termos íntimos, a uma perda da saúde mental. Isso é sério. Na maioria das vezes, dentro da doutrina espírita, quando se vê provas e expiações, só se preocupa de ver as causas. Por quê? Volto. A nossa preocupação aqui não é ver as causas, é ver as sequelas. Os sofrimentos mal trabalhados causam sequelas devastadoras. Causam muitas situações de conflitos dentro da saúde mental de cada um de nós. Esse é o ponto que deve ser levado em conta agora. É por isso que nós estamos trazendo o tema, esse ponto. E para isso, e para nós compreendermos por que existem lágrimas e lágrimas, nós vamos usar duas experiências reais do nosso amigo Chico Xavier. Durante o ano inteiro, nós já falamos muitos trabalhos relacionados à família do Chico. Por quê? Porque em 2022, o nosso amigo está fazendo 20 anos de desencarne. E muitas vezes nós só vemos o Chico como um médium psicográfico. 400 obras, um negócio extraordinário, ótimo. O que nós queremos mostrar é que o Chico, a família, ele passou por provas e expiações.
E será que todas as aflições, as lágrimas que ele passou de forma adequada? Vamos ver. Na tela de vocês tem um exemplo de expiação. Nós vamos ver um exemplo de expiação num familiar do Chico. E depois um exemplo de expiação de provação. Eles estão interligados. Estão fazendo para mostrar que nem toda lágrima é positiva. Nem toda lágrima significa, muitas vezes, progresso espiritual. Mesmo com o Chico. Então, esse exemplo de expiação é o exemplo de um sobrinho do Chico, filho de um dos irmãos do Chico, José Xavier. E foi um irmão importantíssimo na caminhada do Chico. Por quê? Porque o primeiro centro espírita que o Chico trabalhou e começou a trabalhar a psicografia tinha como presidente o irmão dele. E era as reuniões na casa do irmão dele. Então, esse irmão foi muito importante. Certo? E depois de uma década trabalhando com o irmão, com ele sendo presidente, o seu irmão teve um AVC e em dias veio a falecer. Isso é importante também. E vocês vão entender. Esse sobrinho do Chico era um dos filhos dele. E ele veio com uma expiação terrível, difícil, amarga, uma deficiência física muito severa, surdez, mudez, cegueira, deformidades físicas enormes, e que essa expiação representava o quê? Representava o reencarne de um dos maiores juízes, promotores da Revolução Francesa. Esse espírito que retornou 150 anos depois, na família do Chico, ele mandou centenas de pessoas à guilhotina. E, em função disso, criou uma legião de inimigos. Essa legião de inimigos, quando ele desencarnou na França há 150 anos, o perseguiu terrivelmente. Essa perseguição, fora os atos que ele fez, gerou um reencarne com profundas deficiências. A deficiência era tão grande que, para a alimentação do garoto, era necessário empurrar a alimentação goela abaixo, porque ele não conseguia mastigar. Muito bem. Com 2 anos, e num período de meses, essa criança, além de ter essa expiação, perde o pai, como nós acabamos de falar, num AVC em 1 semana. Alguns meses depois, a sua mãe, que é o caso seguinte, se vê envolvida, em função de ela ter vivido na Revolução Francesa e adquirido vários débitos, tem a necessidade de ser internada num hospital psiquiátrico. Ou, em outras palavras, como era criança, num hospício. Então, esse garoto ficou órfão de pai, porque o pai desencarnou, e órfão de mãe, porque a mãe precisou ser internada. Então, o garoto passou a ser cuidado pelo Chico. E quem leva o Chico, quem leva a mãe dele ao hospital é o Chico. Ele morava em Pedro Leopoldo e ficava nas cercanias, e fica nas cercanias de Belo Horizonte, e ele levou a senhora para ser internada. E ele, com a mediunidade dele, já trabalhando dentro da doutrina há quase 10 anos, com inúmeros trabalhos de desobsessão, ele via que a esposa do seu irmão estava sob um profundo processo obsessivo. Ele levou, certo, a esposa
para o hospital psiquiátrico, viu lá espiritualmente o que é uma vivência no hospital psiquiátrico, e quando retorna, ele entra em lágrimas. Em lágrimas. Quando ele está em lágrimas, pensando no irmão que tinha desencarnado, na esposa desse irmão que tinha sido internado, e no sobrinho que estava passando a ausência do pai, a ausência da mãe e o resgate da deficiência, ele entra em lágrimas. Como qualquer um de nós, diria eu. O Emmanuel aparece e faz daquelas perguntas, onde a pergunta já é uma resposta. Por que você está chorando? Mais ou menos dizendo, eu não estou vendo razão de você estar chorando. O Chico diz, mas você não vê a situação? O meu sobrinho está órfão, físico e virtual. Não consegui tratar da minha cunhada. O Emmanuel vira-se para ele e diz, você está chorando, não por ela, não pelo seu sobrinho, não pelo seu irmão. Você está chorando pelo seu orgulho ferido. Você gostaria que nós tivéssemos dado a solução para o seu problema. Nós não fizemos desobsessão, mas quando foi para o seu caso, o seu parente, você precisou internar. Mas existem milhares de situações semelhantes. Ela está num processo de provas e expiações e que tem que passar pelos seus momentos difíceis, frutos das vivências passadas. Nós estamos fazendo o que é possível. Ele diz, mas que possível? Quanto tempo ela vai ficar lá? Ela vai voltar. Não se preocupe. Então, vejam bem, o nosso objetivo aqui não é estudar o tema, não é estudar o caso da cunhada e nem do sobrinho, mas é ver que o nosso amigo Chico, por ele mesmo, estava em aflição, em lágrimas, mas estas lágrimas não eram merecedentes de apoio. Foi por isso que o Emmanuel perguntou, mas por que você está chorando? E ele complementa, pare de chorar, se levante e vá ajudar o seu sobrinho, porque ele está doente e está precisando da sua ajuda, mais do que das suas lágrimas. Entenderam? Então, é uma questão, é um exemplo real de que muitas vezes as nossas lágrimas representam revolta e resignação. Representa aquilo, mas por que eu? Essas lágrimas nos desequilibram. Estas lágrimas, muitas vezes, deixam sequelas. Este é o problema. Esse é o nosso ponto de hoje. Então, os sofrimentos, as aflições, têm sequelas. E vai depender muito essas sequelas de que tipo de pessoa que eu sou. De que tipo de pessoa você é. Eu posso ter uma personalidade, um íntimo rebelde. Então, eu crio, quando eu vivo a aflição, a provação, a expiação, um tipo de ressentimento íntimo. Ressentimento com o quê? Ressentimento com o plano espiritual, não está me ajudando. Ressentimento com Deus, mas por que eu? É um ressentimento. É uma raiva expressa, muitas vezes, pelas lágrimas, que são amargas. E não porque estão limpando os olhos,
mas porque estão refletindo uma não compreensão de por que você está passando por aquela situação. E essa situação de ressentimento gera o quê? Você fica ainda mais aflito. As dores parece que ficam mais lentas e maiores. Você não consegue descansar, parar, porque você fica em permanente estado de tensão, ressentindo, amargo. Isso é um tipo de personalidade. É o revoltoso, o revoltado. Mas pode acontecer que você ou eu sejamos no outro extremo. Você não apresenta uma personalidade rebelde, mas você apresenta uma personalidade indolente. Então, em vez de você ter um ressentimento, você apresenta uma revolta surda. Em vez de ser um ressentimento, é uma resignação morta. Ou seja, você para. Você se esconde num canto, você morre interiormente. É uma das maiores sequelas da aflição, da provação, da expiação mal trabalhada. É a morte íntima. Exteriormente, você continua aparentemente vivendo. Interiormente, você está morto. Então, essas são das muitas sequelas que acarretam as provações e expiações não serem levadas de uma forma equilibrada. E isso, se continuado durante a existência, quando a pessoa desencarna, ela entra em processos de obsessão, de vampirização na espiritualidade. Ou muitas vezes leva reflexos das enfermidades que ela tinha. Ela tinha um câncer. Passou todo o processo enfermiço do câncer numa atitude de rebeldia, de ressentimento, de desespero. O que acontece é quando ela desencarna, o câncer vai para o túmulo, mas a cabeça dela não. Ela continua na mesma situação. O que acontece? Quando ela se comunica numa mesa mediúnica, num centro espírita, ela reflete o quê? Ela se reflete como se estivesse ainda com o câncer. Porque o câncer estava na cabeça dela, na forma de revolta e resignação. Então, as sequelas do sofrimento mal trabalhado, elas não apenas se apresentam no presente, como se apresentam na espiritualidade. Essa é a razão de os espíritos se apresentarem em um quadro enfermiços, que levaram enquanto estavam ainda na matéria. Desencarnam leprosos, cancerosos, depressivos e continuam na espiritualidade da mesma forma. Por quê? Porque são sequelas do sofrimento. Então, voltamos para a questão feita para a nossa amiga Joana de Ângeles. Bem-aventurados os aflitos, mas que aflitos? Quais são os aflitos que não caem no ressentimento? Quem são os aflitos que não caem na resignação morta? Quem são? Nós não falamos aqui, logo no começo, estão lembrados, em que o sofrimento é fotógrafo oculto? Por quê? Antigamente, as fotos não eram digitais como hoje. Elas tinham o filme e esse filme tinha que ser revelado. Como é que ele é revelado? Os fotógrafos antigamente colocavam num banho chamado químico,
que fazia com que as imagens que estavam gravadas no filme fotográfico aparecerem. É nesse sentido que o nosso amigo Emmanuel disse que o sofrimento é fotógrafo oculto. O sofrimento faz com que apareça o equilíbrio ou o desequilíbrio íntimo nosso. O sofrimento é fotógrafo oculto. Ele faz com que venha à tona que tipo de lágrimas eu estou vertendo. Entendendo? É por isso que ele diz: cada aprovação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te as ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Compreendem por que nós ligamos a questão do sofrimento, das aflições, das lágrimas com a saúde mental? Porque é exatamente nesse sentido que o nosso amigo Emmanuel faz. O sofrimento vem definir o quanto que mentalmente eu estou são. Isso é muito sério. Volto, na maioria das vezes, o espírita só se preocupa de saber as causas das provas e expiações, se esquecendo de como lidar com o presente, porque esse presente, em vez de ele estar saudando o passado, ele pode estar complicando o futuro. O sofrimento é fotógrafo oculto. Ele revela em que nível de equilíbrio, de serenidade, de compreensão, de entendimento nós já adquirimos. É por isso que a nossa amiga Joana de Ângeles responde: quem são os aflitos? Quem são aqueles para os quais o sofrimento não causa sequelas devastadoras? Os aflitos aqui se refere o mestre são aqueles que da tribulação, ou seja, do sofrimento, da dor, da lágrima, retiram o bom proveito. São aqueles que encontram na dor, na provação, um desafio para se superar. Todos aqueles que convertem as dificuldades e provações em experiências de aprendizado. Esses são bem-aventurados. Esses serão atendidos. Muitas vezes as pessoas pensam que a bem-aventurança é algo que é lhe dado, que é dado para a gente. Bem-aventurança é uma conquista e não uma herança. E essa conquista só se consegue dessa forma. Lutando para que as provas e experiências não se transformem em sequelas negativas. Porque aí, em vez de eu estar, e eu posso até estar saudando um passado, mas eu não estou conseguindo construir um futuro equilibrado. Se todas as lágrimas e provações e expiações fossem passaporte para os céus, os hospitais eram centros de anjos e santos. Mas uma quantidade significativa das pessoas que estão em hospitais ou instituições semelhantes, em grande parte, estão numa situação de sequelas no sofrimento. Estão desesperados, estão desencontrados, estão aflitos, mas não esse aflito que o mestre se referia. Em síntese, o que é sofrer humildemente? Acredito que todos nós já devíamos ter ouvido isso. Você deve sofrer humildemente. Muitas vezes a gente entende que sofrer humildemente é ficar num canto chorando. Você está sofrendo humildemente. O que a nossa amiga Joana de Ângeles diz e fala não é isso.
Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente para vencer a aflição, sem, contudo, rebelar-se. Sem, contudo, ter a revolta. O que é sofrer humildemente? É acomodar-se à dor? Ela disse aqui exatamente o contrário. É você lutar para encontrar a solução. Um paliativo, por vezes, mas sem revolta. Daí que ela complementa. O que é uma resignação positiva? Você tem que se resignar. Mas se resignar é você, muitas vezes, ficar num canto. É uma resignação negativa. A resignação positiva é a dor sem revolta. É atuar para erradicar a dor, ou, no mínimo, minimizá-la. Aí você estará passando pela provação, pela expiação, nós, resgatando um passado e melhorando para o futuro. A provação, a expiação não é uma punição. É uma consequência, mas é uma consequência amarga. O problema é que eu salgo as lágrimas. Estão lembrados do poeta? Quem foi que salgou as lágrimas? Deus, o plano espiritual, a lei de causa e efeito. Quem salga as lágrimas somos nós. Fica amargo. E nós sempre dizemos que a dor tem que chegar e, de alguma forma, adocicar você e não amargar você. Se ela adocica, é que houve aprendizado. Se ela amarga, houve sequela. E como complementa o nosso amigo Emmanuel, não nos iludamos. Mais dia, menos dias, todos sofrem. Todos passam por provação, expiação. Há, contudo, quem sofra com rebeldia, com revolta, com desespero, perdendo o valor da prova em que se vê. Eu posso ser muito provado, mas não necessariamente aprovado. Essa é a questão. Muitas vezes a pessoa, nossa, que vida terrível, que provação. Realmente. A questão é saber se houve a aprovação. E ele complementa. Se temos o coração aberto em feridas profundas, isto não basta. É preciso transformar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. Ou seja, lutar para que o sofrimento não nos traga sequelas devastadoras ao nosso espírito. E para finalizar, uma frase da Meimei e uma poesia. Para nós entendermos a frase da Meimei, precisamos entender uma frase do Chico, já que nós falamos do Chico no começo, em que ele diz, e eu vi, e eu procurei entender por que ele tinha falado isso. Falado o quê? É o que está na tela de vocês. Ele diz, o Chico, todos evoluem, desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Repito, o nosso amigo Chico, ele diz, todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Nós completaríamos pelas lágrimas que não sejam de revolta e desespero. Agora, que lágrimas são essas? Aí é que entra Meimei.
numa brilhante síntese, ela diz: a lágrima na provação é o suor que purifica. E o suor no trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Absolutamente perfeito. Ela complementa e explica a frase do Chico. Todos nós crescemos, evoluímos, desidratando através das lágrimas ou do suor. Mas o suor através do trabalho honesto, correto, e as lágrimas através da provação, mas que seja uma provação que não nos traga sequelas devastadoras. Daí é que nós podemos compreender a poesia do nosso amigo Cornélio Pires, em que ele diz: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Esse é o nosso mantra. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Eu vou conseguir a mente tranquila e sã todas as vezes que eu conseguir enfrentar os erros de vidas passadas, que se traduzem em provações e expiações no presente de uma forma positiva. Aí eu vou ter uma mente tranquila e sã. Porque o sofrimento é um fotógrafo oculto que revela se a minha mente é tranquila ou sã. Às vezes, eu posso estar na provação, na aflição, e estar com a mente intranquila. E estar com a mente não sã. Estar com uma mente doente, revoltada. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro. E que nós todos possamos enfrentar as dores e provações geradas por nós mesmos no passado de uma forma melhor no presente. Que as nossas lágrimas e aflições não sejam de revolta, de desespero, de amargor, de negatividade, porque elas nos farão ficar ainda pior do que possamos já estar. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.